Um simples caseiro de uma fazenda encontra uma mulher de joelhos pedindo ajuda no meio do nada. Ele a ajuda e ouve a história de como ela foi parar naquele lugar. Mas ele fica em choque ao ouvir o que ela tinha a dizer. Mal ele sabia que o destino dela e o dele estavam entrelaçados. Antes de continuar, não se esqueça de se inscrever em nosso canal e curtir o vídeo. É um gesto simples, mas que nos ajuda bastante. O caseiro Jonas estava andando a cavalo pela grande fazenda de seu patrão. Ele estava procurando algum animal selvagem, como uma onça que estivesse acabando com o rebanho de ovelhas, pois elas estavam desaparecendo. O sol estava alto e forte, estalando sobre o chapéu de couro que Jonas usava, e a brisa era quase inexistente. O mato alto raspava as botas do cavalo, e as moscas zumbiam ao redor, teimosas. Jonas levava um velho rifle apoiado na sela, o olhar atento varrendo a paisagem dourada pela seca. Tinha perdido 3 ovelhas em 2 dias, e para ele, isso não era natural. Enquanto Jonas corria no cavalo, ele viu algo inusitado ao longe. No meio do descampado, próximo de uma cerca caída, havia uma mancha de cor destoante, algo que não pertencia à paisagem seca e batida da fazenda. Franziu o senho e puxou as rédeas. E danado é aquilo, murmurou semicerrando os olhos. Ele não sabia bem o que era, mas se aproximou para ter certeza. Conforme foi chegando, o vulto ganhou forma. Jonas puxou bruscamente o cavalo e desceu da sela em um salto ágil. Então ele viu. Era uma mulher. Ela parecia jovem, com cerca de 25 anos. Estava de joelhos na terra seca, os cabelos colados na testa pelo suor. Seus lábios estavam rachados como quem não bebia água há muito tempo, e sua pele, clara, estava vermelha e queimada do sol. O vestido estava sujo e um pouco rasgado, a barra esfiapada de tanto arrastar no chão. "Moça!" Jonas exclamou correndo até ela. "Você tá bem?" Ela ergueu os olhos com dificuldade, piscando contra a luz forte. Tentou falar, mas a voz saiu rouca, quase inaudível. Água", sussurrou. Jonas pegou o cantil preso à sela, se ajoelhou ao lado dela e ajudou a levar o bico até seus lábios. Ela bebeu com avidez, como se cada gota fosse ouro líquido. "Devagar, devagar", ele murmurava. "Vai se engasgar, mulher." Depois de alguns goles, ela afastou o cantil com uma das mãos trêmulas. Jonas a observava com olhos atentos. "O que aconteceu? Você se perdeu? De onde você vem?" Ela não respondeu. Apenas baixou os olhos e ficou em silêncio, respirando com dificuldade. Jonas sentia o cheiro de poeira e suor nela, mas também notou um leve perfume, quase imperceptível, algo floral, contraditório com o estado em que estava. "Eu fui expulsa", ela disse num som muito fraco, como se as palavras pesassem em sua garganta seca. E então seus olhos rolaram para cima. Ela quase desmaiou. Jonas a segurou com os braços fortes a tempo de não deixá-la cair de novo ao chão. Ei, calma. Poupa energia", disse ele, ajeitando-a nos braços. "Eu vou te levar para a fazenda. Aguenta firme, moça. Aguenta só mais um pouquinho." Com esforço, ele a ergueu e a colocou no cavalo, sentando-se atrás para segurá-la com firmeza. O animal relinchou, sentindo o peso dobrado, mas Jonas o incentivou com um tapinha no pescoço. "Vamos, relâmpago! Vai!" Cavalgou rápido, o vento seco cortando seu rosto e levantando poeira atrás deles. A mulher descansava a cabeça em seu ombro, os olhos fechados. O coração de Jonas batia forte, mas não de medo. Havia algo na expressão dela que o desconcertava. Não era só exaustão, era outra coisa, algo quebrado. Quando finalmente chegaram à sede da fazenda, Jonas saltou do cavalo e a carregou nos braços. Até a casa do dono das terras, seu Eliseu, um senhor de 70 anos muito bondoso, de voz grave e presença respeitável. Eliseu estava sentado na varanda, tomando um café quando Jonas apareceu. "Seu Eliseu", chamou, ainda com a mulher nos braços. "Preciso de ajuda. Encontrei essa moça no campo quase morta de sede e sol."
Eliseu levantou-se de imediato, derrubando a xícara no chão sem sequer notar. Pelas barbas de Deus, entra logo. Jandira, Lourdes, venham depressa. As duas empregadas surgiram correndo pela cozinha, enxugando as mãos no avental. O que houve, Jonas? Perguntou Jandira. Achei essa moça perto da cerca velha. Tava sozinha, caída no chão. Não sei quem é, nem o que aconteceu. Eliseu indicou o quarto de hóspedes. Leva ela lá, Jonas. Deixa na cama. Vocês, tragam água e panos. Vamos cuidar dela. Todos se moveram rapidamente. Jonas deitou a jovem em uma cama macia, enquanto as empregadas traziam bacias com água morna e toalhas limpas. Uma delas abriu as janelas para ventilar o ambiente. Jandira, com mãos experientes, começou a limpar o rosto da moça com um pano úmido. Pobre menina, murmurou. Lourdes trouxe mais água, agora fresca, e ajudou a erguer a cabeça da jovem para beber. Ela tomou aos poucos dessa vez, os olhos abrindo com mais lucidez. Você está segura agora, viu? Disse Jandira com doçura. Ninguém vai te fazer mal aqui. A mulher misteriosa deu um sorriso fraco, um sorriso tênue, mas genuíno, que parecia carregar gratidão e cansaço misturados. E então, simplesmente adormeceu. Todos deixaram o quarto em silêncio, respeitando o descanso necessário. Na sala, Eliseu passou a mão pela barba branca e olhou sério para Jonas. Você disse que ela falou algo? Só que foi expulsa. E mais nada. Tava muito fraca. Estranho, disse Eliseu pensativo. Bem, vamos esperar ela melhorar. Jandira, peça para a cozinheira preparar algo leve, uma sopa, uma canja. Quando ela acordar, vai precisar se alimentar direito. Pode deixar, seu Eliseu, respondeu a empregada. Jonas não respondeu de imediato. Ainda parecia absorvido no que acabara de acontecer. Seus olhos voltavam de tempos em tempos para a porta do quarto. Eu vou ficar aqui, disse por fim, encostando-se discretamente à parede do corredor. Só para garantir que ela tá bem. Eliseu lançou-lhe um olhar sereno. Tá certo, rapaz. Você fez o que era certo. Agora vamos ver o que mais essa moça tem a contar, quando estiver pronta para falar. E ali, no silêncio da casa de campo, Jonas ficou de prontidão na porta, como se cuidasse dela ao longe. Algumas horas depois, a mulher misteriosa acordou. A luz do entardecer entrava suave pelas frestas da janela, desenhando faixas douradas no chão de madeira encerada. No quarto, o cheiro de sabão neutro misturado ao perfume leve dos lençóis limpos criava uma atmosfera calma, acolhedora. Jonas, que estava de prontidão na porta, percebeu o movimento. Levantou-se da cadeira e se aproximou da cama com passos cuidadosos. Oi, disse ele num tom sereno, quase em sussurro. Você acordou? Tá se sentindo melhor? A mulher piscou algumas vezes, ainda se situando, e assentiu com um leve movimento de cabeça. Tô melhor? Sim, respondeu com a voz mais firme que antes, embora ainda fraca. Jonas sorriu de leve, aliviado. Vou pedir para trazerem alguma coisa para você comer. Deve estar com fome. Ele deu uma olhada por cima do ombro e chamou. Jandira, pode trazer aquela sopa, por favor? Em poucos segundos, os passos apressados da empregada ecoaram no corredor. Eliseu, que estava na sala, também ouviu a movimentação e se dirigiu até o quarto. Acordou? Perguntou com voz firme, mas gentil. Que bom. Como está se sentindo, minha filha? Ela ergueu o olhar para ele e respondeu com um pequeno sorriso. Bem melhor. Muito obrigada por tudo. O senhor e todos aqui. Fico contente, disse Eliseu. A casa é simples, mas é de gente que ajuda quando pode. A sopa chegou em uma bandeja, fumegante, cheirosa, com pedaços pequenos de legumes e frango bem cozido. Jandira ajeitou os travesseiros e lhe serviu. Come devagar, viu? Tá quente, avisou. Enquanto ela levava a colher à boca com as mãos ainda trêmulas, Jonas se sentou em uma cadeira próxima, observando com atenção.
Esperou ela engolir algumas colheradas antes de perguntar. Qual seu nome, moça? Ela o olhou por cima da borda da tigela e respondeu. Daisy. Bonito nome, comentou ele com um aceno de cabeça. E como foi parar sozinha naquelas bandas? Ao ouvir a pergunta, a expressão de Daisy mudou. O olhar, antes calmo, turvou-se de tristeza. Ela abaixou os olhos, apertou os lábios e hesitou. É melhor deixá-la comer em paz agora, disse Eliseu, erguendo uma das mãos com gentileza. Depois a gente conversa com calma. Ela ainda está se recuperando. Jonas assentiu meio relutante. Levantou-se e saiu com Eliseu para a varanda. Lá fora, o céu começava a escurecer, com tons azulados se misturando ao dourado das nuvens distantes. O cheiro do campo ao fim da tarde era familiar e tranquilo, mas a mente de Eliseu estava inquieta. Jonas, começou ele num tom baixo. Agora foram umas cabras que sumiram. Mas? Jonas franziu a testa. Quantas? 4, desde ontem. Jonas balançou a cabeça. Eu rodei tudo hoje cedo. Não achei nem pegada. Pois é, tô achando isso estranho demais, disse Eliseu cruzando os braços. E não ouvi nenhum uivo, nem sinal de onça, nem de lobo. É silêncio puro de noite, completou Jonas. Alguma coisa tá errada. A gente precisa ficar atento. Talvez não seja só bicho que tá rondando essas terras. Enquanto conversavam, lá dentro, Daisy terminava de comer. Jandira e Lourdes trouxeram roupas limpas, um vestido azul claro. Aqui, minha filha, disse Lourdes com um sorriso. Vê se serve, tá limpinho. É da minha sobrinha, mas ela deixou umas roupas por aqui. Muito obrigada. De verdade, disse Daisy, emocionada. Com esforço, ela se levantou, foi ao banheiro do quarto e trocou de roupa. Quando terminou, se olhou no espelho. O rosto ainda estava abatido, mas os olhos pareciam um pouco mais vivos. Desceu com cuidado a escada da casa, pisando devagar com os pés descalços no chão de madeira. Quando chegou à sala, encontrou Jonas e Eliseu conversando na varanda. Os dois se viraram ao ouvir os passos. Ah, tá mais corada agora, disse Eliseu sorrindo. Como tá se sentindo? Bem melhor, a sopa estava maravilhosa. E eu realmente não sei o que teria acontecido comigo se o Jonas não tivesse me encontrado. Ela olhou para Jonas, que desviou o olhar por um segundo, meio sem jeito. Não foi nada, disse ele coçando a nuca. Qualquer um teria feito o mesmo. Nem todo mundo, não, retrucou ela. Houve um breve silêncio. Daisy se aproximou mais da porta, apoiando-se no batente. Só uma curiosidade, moça, começou Jonas. Você é daqui da região? Porque fala bem como mulher da cidade. Daisy riu pela primeira vez, um riso discreto, mas verdadeiro. Eu sou da cidade, sim, nasci em Belo Horizonte, mas tô morando por aqui faz uns 2 anos já. 2 anos? Indagou Eliseu, erguendo uma sobrancelha. E fazendo o que, se me permite perguntar? Eu sou veterinária e também formada em agronomia, disse ela com naturalidade. Eliseu e Jonas se entreolharam, surpresos. 2 formações perfeitas para quem vive no campo como a gente, disse Eliseu animado. Tem muito fazendeiro por aqui que se viraria do avesso por uma veterinária dessas por perto. Eu gosto do campo, respondeu ela. Sempre gostei. A cidade é barulhenta, cheia demais. Aqui, apesar dos perigos, tem paz, silêncio, ar limpo. E onde você estava morando? Jonas perguntou, ainda curioso. Numa chácara um pouco para lá do Córrego das Pedras, não muito longe daqui. Com um conhecido. O jeito como ela disse conhecido fez Jonas olhar mais atento. Eliseu também notou, mas manteve o tom gentil. E o que aconteceu para você estar no meio do nada daquele jeito? Daisy respirou fundo. Seus olhos vagaram para o horizonte avermelhado. Eu posso explicar, disse, com um nó na garganta. Mas vai ser uma longa história. Daisy sempre amou a natureza e os animais. Desde criança, preferia brincar no quintal, observando formigas, cuidando de passarinhos feridos e ajudando o pai a alimentar os cães e gatos que viviam no sítio dos avós.
Aquilo a deixava feliz de um jeito que nenhuma boneca ou programa de TV conseguia. Esse amor virou vocação. Assim que terminou o ensino médio, ela prestou vestibular para veterinária e passou logo de primeira. Foram anos de estudos intensos, estágios em clínicas rurais e visitas a fazendas em cidades pequenas. Daisy se destacava não só pelo conhecimento, mas pela paciência e dedicação com cada animal. Pouco depois de formada em veterinária, decidiu fazer também o curso de agronomia. Após a segunda graduação, Daisy conseguiu um emprego em uma pequena empresa voltada para assistência técnica rural. A rotina era puxada, mas ela gostava. Viajava muito, visitava produtores, dava orientações sobre nutrição animal, vacinação e manejo do solo. A vida era simples, mas boa. Tinha um apartamento alugado pequeno, um carro popular e uma rede de amigos tranquilos com quem costumava sair nos fins de semana. Foi em uma dessas saídas que ela conheceu Mário. Estavam em uma festa organizada por amigos em comum. A música era alta, mas havia um espaço mais calmo na varanda dos fundos. Foi lá que se encontraram. Daisy estava com um copo de suco na mão quando ele se aproximou. "Não é muito seu estilo, né?" perguntou ele, rindo, apontando para o som alto da sala. "O quê?" ela perguntou, fazendo que não tinha entendido. A balada toda lá dentro, cerveja quente, gente suando, gritando no ouvido. "Você parece mais do tipo que prefere o canto do canto." Daisy riu, surpresa pela observação certeira. Confesso que vim mais por educação e pela comida. Aqueles salgadinhos ali me convenceram." A conversa fluiu como se eles já se conhecessem. Falaram sobre viagens, sobre o tédio das redes sociais, sobre os livros que liam. Mário parecia interessado, curioso, atento. Quando a festa acabou, ele se ofereceu para levá-la até em casa. E no dia seguinte, mandou mensagem perguntando se ela queria jantar com ele. Ela topou. Nos encontros seguintes, Daisy foi se encantando por Mário. Ele era inteligente, educado, com um jeito leve de falar. Parecia sincero quando a escutava e sempre fazia perguntas que iam além do superficial. Na terceira semana de namoro, ele explicou: "Eu tô só de passagem aqui. Vim resolver umas coisas de documentos do meu pai. Mas logo eu volto pra fazenda." "Fazenda?" ela perguntou. Do meu pai. Ele faleceu tem um tempo. Agora minha mãe tá lá sozinha e eu tô ajudando a cuidar de tudo. Temos muitos animais, cultivo de feno, umas coisas assim. É longe, mas é bonito. E tranquilo." Daisy ficou em silêncio. Mário continuou: "Eu queria que você fosse comigo. Lá você teria um emprego fácil, imagina? Veterinária e agrônoma. Tudo o que a fazenda precisa. A gente tá sem ninguém para cuidar disso agora. Você podia me ajudar." Ela hesitou. "A gente tá se conhecendo ainda, Mário. Não sei se é uma boa ideia largar tudo." "Eu entendo", ele disse, acariciando a mão dela sobre a mesa. "Mas pensa com calma." Daisy ficou pensativa nos dias seguintes. A empresa onde trabalhava era estável, mas não oferecia muitas perspectivas de crescimento. Ela tinha economias guardadas, não tinha filhos, nem dívidas. Aquela proposta, embora impulsiva, trazia consigo uma possibilidade que ela nunca tinha considerado: viver integralmente no campo, do jeito que sempre sonhou. No fim, ela aceitou, pediu demissão, fez as malas, e 2 semanas depois estava viajando com Mário para o interior, em um caminhonete velha carregada de bagagens e expectativas. A fazenda era grande e silenciosa, com vastos campos de capim dourado, cercas de arame farpado e um curral enorme logo à entrada. A sede era uma casa térrea, antiga, com varanda larga e janelas de madeira. Tudo parecia saído de um romance rural. Foi ali que ela conheceu Elvira. A mãe de Mário era uma mulher de expressão forte e olhos escuros, firmes como ferro. Quando Daisy desceu do carro e se apresentou, Elvira apenas assentiu com a cabeça sem sorrir. "Seja bem-vinda", disse seca. Nos primeiros dias, Elvira a tratava com cordialidade distante. Indicava onde estavam os cômodos, explicava o funcionamento da casa, dizia os horários das refeições.
mas havia um ar de julgamento constante em seus olhos. Apesar disso, Daisy se jogou no trabalho. A fazenda tinha uma quantidade considerável de animais: vacas leiteiras, cabras, porcos e galinhas. Todos pareciam saudáveis, mas havia uma certa desorganização nos manejos. Ela começou a anotar, a reorganizar o calendário de vacinação, a propor mudanças na alimentação dos bezerros e, com o aval de Mário, implementava pequenas melhorias. Elvira observava tudo em silêncio. Às vezes, quando Mário não estava por perto, fazia comentários atravessados. Esses bichos já são bem cuidados há anos. Cuidado para não inventar demais. Eu só quero ajudar, respondia Daisy, sempre com educação. Nem sempre quem chega agora entende como as coisas funcionam de verdade, dizia Elvira saindo em seguida, como quem solta veneno antes de fechar a porta. Daisy tentava relevar. Pensava que talvez fosse apenas uma fase de adaptação. Talvez a sogra estivesse apenas insegura, receosa de perder espaço. Mas com o passar das semanas, as coisas pioraram. A frieza virou aspereza. Elvira deixava claro, com olhares e palavras veladas, que não confiava nela. E o pior, Daisy não sabia o motivo. Mário a tratava bem, mas ela percebia que ele fazia tudo o que sua mãe mandava. Isso a preocupava. Não era só a obediência que chamava a atenção. Era a maneira submissa com que ele escutava, concordava com tudo e evitava contrariar Elvira, como se tivesse medo da própria mãe. Daisy tentava relevar no começo. Achava que com o tempo as coisas melhorariam, que Elvira a aceitaria e que Mário criaria coragem para se impor. Mas isso não aconteceu. A cada semana, a situação parecia piorar. Após alguns meses na fazenda, Daisy se sentia cada vez mais acuada. Os jantares eram silenciosos. Mário evitava olhá-la nos olhos quando Elvira estava por perto. Ele se tornara frio, cortante em pequenas atitudes, como se cada gesto dela precisasse ser medido, vigiado, aprovado. Ela não sabia por quê. A única pessoa com quem podia contar era Gabriela, a cozinheira da casa. Mulher de meia idade, de fala tranquila, mas olhar atento. Um dia, enquanto lavava a louça, Gabriela limpou as mãos no avental e chamou Daisy num tom mais sério. "Vem cá um minutinho, Daisy. Quero falar contigo, só nós duas." Elas saíram pelos fundos da casa, caminhando até um banco de madeira sob uma árvore, onde podiam conversar sem serem interrompidas. "Você é uma boa moça", começou Gabriela, olhando-a com carinho. "Eu vejo o jeito que você cuida das coisas, dos bichos." Daisy permaneceu em silêncio, desconfiando do rumo da conversa. "Mas tem coisa que você precisa saber. Elvira, ela sempre foi assim. Autoritária. Não é de hoje. Manda em tudo, controla tudo. E o Mário," ela suspirou, "é fraco. Obedece quase cegamente. Desde pequeno foi assim. Nunca soube dizer não para ela." "Eu percebo", murmurou Daisy cabisbaixa. "E mais. Elvira tem essa mania de achar que todo mundo que se aproxima da família é por interesse. Dinheiro, nome, essas coisas. Ela não confia em ninguém. E vai te dizer uma coisa, tome cuidado. Com ela e com ele também. Você acha que o Mário... Não tô dizendo que ele é mau, mas ele é maleável. Se a mãe quiser, torce ele igual vara verde." Daisy assentiu lentamente, sentindo um aperto no peito. Com o passar das semanas, os enjoos começaram. Primeiro ao acordar, depois no meio do dia, às vezes com tonturas e um cansaço inexplicável. Um dia, enquanto escovava os dentes, teve uma náusea tão forte que quase caiu no banheiro. Olhou-se no espelho, pálida, suando. A ficha caiu. Naquela noite, depois do jantar, ela se sentou com Mário na varanda. "Preciso te contar uma coisa." "O que foi?" perguntou ele distraído. "Acho que... tô grávida." Mário ergueu os olhos, surpreso. "Grávida?" "Ainda não tenho certeza, mas tenho quase todos os sintomas." Houve um breve silêncio. Ele sorriu. Foi um sorriso leve, verdadeiro, mas durou pouco. Logo a expressão mudou, ficou tensa, como se uma sombra tivesse passado por ele.
Minha mãe. Ele murmurou, desviando o olhar. Mário, disse Daisy, firme. Não é ela quem tá grávida. Sou eu. Eu sei. É que isso muda tudo. Ela já anda desconfiada de você. Vai achar que foi de propósito, que você armou isso. E você? Ela perguntou, encarando-o. Vai achar também? Claro que não, respondeu ele depressa. Mas preciso contar para ela. Não dá para esconder. No dia seguinte, Mário contou à mãe. Daisy estava na baia com os bezerros quando ouviu gritos vindo da varanda principal. Correu até a casa e encontrou Elvira em pé, com os olhos arregalados de raiva. Eu sabia, gritou Elvira, apontando o dedo para ela. Sabia que você queria engravidar para se prender aqui. Tava tudo armado desde o começo. Isso não é verdade, respondeu Daisy chocada. Eu nunca planejei nada. Você tá me acusando de quê? De ser uma aproveitadora, retrucou Elvira. Você quer o dinheiro da família. Mário tentava intervir, mas a mãe falava mais alto. Virava para ele exigindo apoio. Você não vê que ela te trai? Vive conversando com os peões, vive para cima e para baixo com esses homens. Isso é absurdo. Daisy rebateu, sentindo o sangue ferver. Você não tem nenhuma prova? Tá falando isso só porque me odeia desde o começo. Chega, gritou Mário com as mãos nos ouvidos. Chega, por favor. Elvira calou-se por um instante, arfando. Daisy o encarou. Vai me defender? Mário hesitou. Engoliu seco. Evitou o olhar dela. Acho melhor você se afastar um pouco, para acalmar as coisas. Foi como um tapa. Daisy recuou, sentindo o rosto arder. Ele não a defenderia. Não ali. Não contra a mãe. É isso? Ela perguntou. Você acredita nela? Ele não respondeu. Daisy virou as costas e saiu. Foi até a estrada de terra. Andou por minutos tentando respirar fundo. O céu estava cinzento, abafado. O calor apertava, e tudo parecia mais lento e opressor. O peito doía. No dia seguinte, ainda abalada, decidiu comprar um teste de gravidez na farmácia da cidade vizinha. Vestiu uma roupa simples, prendeu o cabelo e saiu pela manhã, planejando pegar o ônibus que passava em frente à porteira. Mas antes que pudesse atravessar o terreiro, um dos caseiros se aproximou. Era Silvério, um homem de fala mansa, sempre gentil com ela. Trazia um sorriso sincero e os olhos brilhando. Dona Daisy, parabéns pelo bebê, disse ele, abrindo os braços e lhe dando um abraço apertado. Daisy, surpresa, retribuiu meio sem jeito. Obrigada, Silvério, mas eu ainda não tenho certeza. Vou confirmar hoje. Enquanto isso, atrás das cortinas da sala, Mário observava tudo. Os braços cruzados, os punhos cerrados, o maxilar travado. A imagem do abraço o queimava por dentro. Não ouvia o que diziam, mas sua mente já formava um enredo cruel, distorcido. E a única coisa que passava em sua mente era: minha mãe tinha razão. Daisy foi à cidade comprar o teste de gravidez. Pegou o ônibus cedo, atravessou a estrada de terra com o coração apertado e os pensamentos embaralhados. Na farmácia, comprou o teste com as mãos trêmulas. Quando retornou, o sol já havia se posto. Assim que passou pelo portão principal da fazenda, percebeu algo estranho. Um brilho laranja trêmulo piscava perto da varanda da casa. Fogo. Apressou o passo. Mário estava na frente da casa, parado como uma estátua, o rosto iluminado pela luz quente da fogueira. Havia colocado um grande balde de ferro sobre blocos de pedra e alimentava as chamas com algo que ela ainda não conseguia distinguir. Conforme se aproximava, sentiu um cheiro estranho, de tecido queimado. Seu coração deu um salto quando reconheceu o que estava sendo consumido pelas chamas. "Mário!" gritou correndo. "O que você está fazendo?" Ele a olhou com uma expressão vazia, quase fria. O fogo estalava entre eles. "Foi ideia da minha mãe", disse com voz firme. "Ela tinha razão o tempo todo. Você provavelmente me traiu. Aquilo com o caseiro, o abraço. Você acha que eu não vi? Você tá maluco?"
Daisy respondeu sem conseguir conter as lágrimas. Era só um abraço. Gentil demais, né? Mário cuspiu as palavras. Você sempre teve esse jeito fofo, sempre com essa voz doce. Enganou até a mim, mas não minha mãe. Ela sempre soube. A sua mãe te envenenou. Daisy explodiu. Desde o começo, ela nunca gostou de mim e você sabe disso. Isso não é verdade. Claro que é. Você é fraco, Mário. Fraco. Faz tudo o que ela quer como um cachorrinho. Você não é homem para tomar uma decisão sozinho. Ele ficou parado por alguns segundos, ofegante. Então, como se uma linha invisível se rompesse dentro dele, gritou: Chega! Você tá fora! Sai da minha fazenda agora! Daisy sentiu o corpo inteiro estremecer. Apenas recuou um passo. O fogo continuava queimando suas roupas, seus pertences, sua identidade. Ela virou as costas e caminhou em direção ao curral, lutando para manter a dignidade com cada passo. Lá no escuro, escondeu-se atrás de uma das baias. O último ônibus já havia passado e o próximo só viria no dia seguinte. Ela não conhecia bem as terras, não sabia para onde correr, mas sabia que não podia mais ficar ali. Foi até o estábulo e, com cuidado, escolheu um dos cavalos. Um alazão tranquilo, já acostumado com ela. Pegou a sela, montou com dificuldade, mas era o suficiente para sair dali. Quando cruzou a cerca da propriedade, as lágrimas caíam quentes no rosto. A escuridão da noite a envolvia como um manto. Os grilos cantavam alto, o vento soprava seco e o cheiro de mato invadia seus sentidos. Ela cavalgava com pressa, mas sem rumo. Só queria distância. As trilhas eram muitas. Ela seguia por uma, depois mudava. As árvores ganhavam formas assustadoras sob a luz da lua. O medo crescia a cada som estranho. Em um determinado momento o cavalo empinou. Um barulho no mato, talvez um tatu, um veado, ou só o farfalhar do vento. Foi o suficiente. Daisy perdeu o controle e caiu. A pancada foi seca. Bateu com o ombro no chão e rolou pela terra. Sentiu a pele arranhar, os músculos gritarem. O cavalo, assustado, fugiu pela estrada sem olhar para trás. Ela ficou deitada por alguns minutos, ofegante. O céu estrelado parecia girar acima dela. Uma dor quente se espalhava pelo lado esquerdo do corpo, mas não parecia haver nada quebrado. Com esforço, se levantou. Maldito! Sussurrou com raiva e desespero. Maldito seja você, Mário. A noite seguiu longa. Daisy caminhava sem saber onde estava. A mata fechada em alguns trechos a obrigava a voltar. Em outros, pedras e buracos a faziam tropeçar. Mosquitos zumbiam no ouvido, arranhões ardiam, e os pés já estavam machucados pelas sandálias fracas. O medo era constante. Tinha a impressão de estar sendo observada. Cada som na mata parecia um predador à espreita. Seus olhos estavam pesados, mas ela se obrigava a seguir. Parar era perigoso demais. Quando o sol começou a surgir no horizonte, ela já estava esgotada. Suas pernas bambas mal a sustentavam. O dia amanheceu com um calor cortante. Sem chapéu, sem proteção, a pele de Daisy começou a queimar. O suor escorria pelo rosto, pelos braços, deixando uma sensação pegajosa. O vento era seco, a terra, dura. Ela tentou procurar sombra em pequenas moitas, mas nenhuma oferecia alívio real. Bebeu gotas de orvalho que escorria de uma folha. Suas mãos tremiam. O estômago doía de fome. A cada passo a vista embaçava mais. Sentia-se tonta, fraca, como se estivesse andando em círculos. As palavras de Mário e de Elvira ecoavam em sua mente, misturadas com imagens da casa, da fogueira, das roupas queimando. Quando a tarde chegou, Daisy mal conseguia levantar os pés do chão. Arrastava-se com a pele vermelha, os lábios rachados. A garganta parecia feita de areia. Tentou gritar por socorro, mas sua voz era um sussurro. Foi então que, ao longe, viu uma silhueta a cavalo. Não soube distinguir de imediato se era homem ou mulher, mas a figura se aproximava rápido. Tentou levantar o braço. O corpo não obedecia. A visão ficou turva, as pernas cederam. Caiu de joelhos na terra seca, ofegante,
prestes a desmaiar. A última coisa que ouviu antes de apagar foi uma voz masculina, firme, vinda de cima. "Moça, você tá bem?" Era Jonas. Quando Daisy acabou a história, Jonas e Eliseu ficaram bufando de raiva. O silêncio na sala era pesado, cortado apenas pela respiração acelerada de ambos. Eliseu passou a mão pelo rosto, indignado. "Eu nunca gostei daquela velha", disse ele rangendo os dentes. "Elvira, essa mulher sempre foi assim, desde moça. Controladora, venenosa. Conheço ela de longa data aqui na região. Só engana quem quer ser enganado." Jonas estava de pé com os punhos fechados, andando de um lado para o outro. "Eu vou até aquela fazenda", disse ele com os olhos faiscando. "E vou conversar com o Mário. Conversar com os braços." "Ô, Jonas!" Eliseu interveio, firme. "Não faz isso. Não vale a pena. Você vai acabar preso por causa de um covarde." Jonas respirou fundo, fechou os olhos e parou. Ficou em silêncio por alguns segundos, tentando se acalmar. Daisy, sentada no sofá, observava os dois com os olhos marejados. Ela nunca imaginou que teria apoio tão sincero depois de tudo. Sentia-se aliviada, mas ainda carregava o peso do medo e da incerteza. Então veio a preocupação maior: a possível gravidez. Jonas se sentou ao lado dela, mais calmo agora. "Você chegou a fazer o teste?" Ela balançou a cabeça negativamente. "Não deu tempo. Eu fui comprar. Mas aí, tudo aconteceu. Então vamos resolver isso agora?" disse Jonas, levantando-se com determinação. "Eu vou na cidade. Compro o teste para você." "Jonas, você não precisa..." "Preciso sim. Já volto." Eliseu apenas assentiu e Jonas saiu em disparada. O tempo estava abafado, as nuvens baixas. Ele montou no cavalo e galopou pela estrada com urgência. No caminho parou na farmácia da cidade. Pediu o teste e, antes de sair, pegou uma barra de chocolate. Quando voltou, Daisy estava sentada na varanda. Ao vê-lo chegar, levantou-se. "Aqui está", disse ele, entregando o envelope do teste. "E isso aqui também. Achei que podia te animar um pouco." Ele estendeu a barra de chocolate. Daisy olhou surpresa para ele. Seus olhos se encheram d'água, não de tristeza, mas de comoção. "Obrigada, Jonas. De verdade. É um gesto simples, mas... ninguém tem feito nada simples por mim há muito tempo." Daisy entrou na casa e foi até o banheiro. Minutos depois saiu com os olhos úmidos, mas desta vez sorrindo. "Não tô grávida", disse com a voz trêmula. "Graças a Deus. Eu chorei de alívio. Não queria um filho daquela história, daquela dor." Jonas sorriu também e Eliseu apareceu na sala com um copo d'água. "Que bom, minha filha. Fico feliz por você. Isso é um recomeço. Olha, eu não sou rico como a Elvira, nunca fui. Mas tenho minha fazenda, meu gado, meu suor. E sei reconhecer uma pessoa de valor. Você tem 2 formações que são preciosas para a vida no campo. Aqui, a gente não tem veterinário nem agrônomo de confiança há um bom tempo." "Eu posso ajudar sim", respondeu Daisy, já sentindo uma pontinha de esperança nascendo. "E em troca, eu te ofereço moradia, comida boa, salário digno. Você topa?" Daisy sorriu com os olhos marejados. "Topo sim, seu Eliseu. Muito obrigada. O senhor não imagina o que isso significa para mim." Nos dias que se seguiram, Jonas fez questão de apresentar toda a fazenda a Daisy. Mostrou os currais, os pastos, o galpão de ferramentas, os celeiros até a represa onde os peões costumavam pescar nos domingos. "Aqui é sua nova casa", dizia ele abrindo as mãos com orgulho. "E vou te tratar como uma rainha." E ele fazia isso de verdade. Chegava no final da tarde com bolo de milho que ele mesmo ajudava a preparar na cozinha. Perguntava se ela estava se sentindo bem, se precisava de alguma coisa, se queria dar uma volta a cavalo ao pôr do sol. Ele estava sempre por perto, mas sem sufocar, apenas cuidando. Daisy, aos poucos, se sentia segura, mas ainda havia algo incomodando. "Jonas", disse ela certa tarde, "ainda tô com tontura às vezes. E enjoo também.
mesmo sem estar grávida. Pode ser outra coisa? Ele ficou sério imediatamente. Então você vai no médico. Isso não é normal. Pode ser um monte de coisa, mas a gente não vai esperar piorar. Mas não tenho documentos. Mário queimou tudo, até meu celular. Jonas ficou em silêncio por um instante. E então tirou algo do bolso de sua camisa xadrez. Eu sabia que ia precisar disso. Ele entregou a ela um celular simples, modelo básico, mais novo. Tá aí. Já vem com chip. Assim você consegue baixar seus documentos online. E depois disso, a gente marca a consulta. Eu te levo. Daisy segurou o celular como se fosse um tesouro. Olhou para Jonas sem saber o que dizer. Eu não tenho palavras. Por que você está fazendo tudo isso por mim? Jonas deu de ombros. Porque você merece. Porque ninguém devia passar pelo que você passou. E porque... Bom, eu me importo. Ela sorriu. Pela primeira vez em muito tempo, o sorriso veio fácil. Com o celular em mãos, Daisy baixou o app do governo, recuperou o CPF e o cartão do SUS. 2 dias depois, Jonas a levou à cidade para consultar um médico. O diagnóstico foi rápido. Era apenas uma bactéria intestinal. Na volta, Jonas a olhou com cuidado. E aí? É uma bactéria. Nada grave. Já comecei o remédio. Em alguns dias, fico boa. Que alívio, disse ele com um sorriso sincero. Eu só queria ter certeza de que você tá bem. Daisy olhou pela janela da caminhonete, o vento jogando os cabelos para trás, e depois virou o rosto para ele. Obrigada, Jonas. De verdade, você foi mais que um amigo. Você foi o porto onde eu pude respirar de novo. Ele a olhou, surpreso, e depois sorriu, meio sem jeito. Você merece muito mais que respirar. Você merece viver bem. E naquele instante, entre a poeira da estrada e o céu aberto do interior, Daisy soube que tinha encontrado algo precioso. Não apenas um lugar seguro, mas alguém que realmente se importava com ela. Enquanto cuidava dos animais, Daisy notou algo incomum. Estava examinando um dos bezerros recém-adquiridos por Eliseu, quando percebeu uma pequena marca em seu casco, um símbolo fino, em forma de meia-lua invertida, com um pequeno traço no meio. Franziu a testa, inclinou-se melhor, limpou com um pano úmido para confirmar. Estranho. Ela se levantou e foi até Jonas, que estava arrumando o celeiro. Jonas, chamou ao se aproximar. Pode vir aqui um minuto? Que foi? Aconteceu alguma coisa? Dá uma olhada nesse bezerro. Vê essa marca aqui no casco? Reconhece? Jonas se abaixou, observou com atenção. É a marca que a gente usa aqui, ué. Pois é, mas eu já vi essa mesma marca em animais da fazenda da Elvira. Exatamente igual. Mesmo formato, mesmo local no casco. Jonas endireitou o corpo, o olhar ficando mais sério. Tem certeza? Absoluta. Eu mesma cuidava da marcação lá e era assim mesmo. Igualzinha. Jonas coçou a nuca pensativo. Aqui, eu e o seu Eliseu nunca gostamos de queimar a pele dos bichos com ferro. A gente faz essa marquinha no casco, mas como não dura tanto, tem que renovar de tempos em tempos. Melhor assim. Muito mais humano, comentou Daisy. Mas se estão aparecendo animais com essa marca lá na fazenda dela, pode ser isso que explica os sumiços de antes, murmurou Jonas. Alguém de lá tá roubando nossos bichos. Amando de Elvira? Daisy perguntou, mas a dúvida era retórica. Jonas assentiu lentamente. Só pode. No fim do dia, Jonas contou tudo a Eliseu. Relatou a marca nos cascos, a semelhança com a usada na fazenda de Elvira, e o que Daisy havia observado. Eliseu ouviu em silêncio, a expressão firme. Então é isso. A velha tá mexendo nas minhas terras, disse, os olhos semicerrados. E ainda usou meu próprio sistema de marca para esconder o crime. O que vamos fazer? Perguntou Jonas. Vamos reforçar a segurança. Cercas novas com madeira de lei e câmeras. Já era hora de modernizar isso aqui. Vai ser caro, mas menos do que perder o que a gente cria com tanto esforço. Quer que eu vá confrontar ela? Jonas perguntou, meio tenso. Não. Não se rebaixa. O mal que ela faz vai destruir ela própria.
Pode anotar isso. E assim foi feito. Nas semanas seguintes, a fazenda passou por uma série de ajustes. Novas cercas foram instaladas, pontos estratégicos receberam câmeras. O movimento no campo aumentou, os peões redobraram a atenção. Mas, curiosamente, nunca mais um animal desapareceu. Daisy, aliviada, passou a andar pelos campos com mais leveza. A lembrança da fazenda de Elvira ainda doía, mas se esvaía pouco a pouco, como um pesadelo distante que perdia o poder com o tempo. Com a confiança de Eliseu, ela ganhou total liberdade para fazer as alterações necessárias na fazenda. E Daisy não decepcionou. Implementou um novo sistema de irrigação, simples, usando o reaproveitamento de água da chuva. Redesenhou o manejo dos animais, criando zonas de sombra e separando os mais frágeis dos mais agitados. Criou um calendário sanitário eficiente e barato. E até desenhou um plano de rotação de culturas para o pasto, otimizando o solo. Com suas ideias e forma de trabalho prática, a fazenda floresceu. Em pouco mais de 3 meses, Eliseu observava as mudanças com espanto. Isso aqui virou outra coisa, disse ele certo dia, olhando o campo. E o lucro dobrou, no mínimo. Já comprei mais gado e mandei vir aqueles equipamentos que sempre quis e nunca achei que valia a pena. Jonas, encostado no portão da cerca, balançava a cabeça em aprovação. Ela é incrível mesmo. Eliseu riu. Só agora percebeu? Jonas ficou pensativo, observando Daisy ao longe, conferindo as anotações de vacinação. O vento bagunçava os cabelos dela e ela parecia tranquila, determinada. Mário, murmurou ele. Deve ser o homem mais cego do mundo. Isso aí eu não tenho dúvida, respondeu Eliseu. No fim daquele dia, quando o céu já estava com tons de laranja e o cheiro de lenha queimando vinha da cozinha, Jonas criou coragem. Foi até Daisy, que terminava de organizar os potes de remédio no pequeno depósito ao lado do estábulo. Daisy, chamou ajeitando o chapéu. Você tem planos para amanhã à noite? Ela olhou surpresa. Acho que não. Por quê? Vai ter uma festa de São João na cidade. Forró, pamonha, fogueira, essas coisas. Eu tava pensando, quer ir comigo? Jonas era um homem alto de mãos firmes e olhar direto. Mas naquele instante parecia um menino. Um pouco corado, tenso, esperando a resposta com o coração na boca. Daisy sorriu. Eu adoraria. Na noite seguinte foram juntos. A praça da cidade estava enfeitada com bandeirolas coloridas e luzes penduradas em cada canto. A fogueira queimava alta no centro, rodeada por crianças correndo e casais dançando shot. A banda tocava sanfona animada, e o cheiro de milho cozido, bolo de fubá e quentão invadia tudo. Daisy usava um vestido florido e botas simples. Jonas usava camisa xadrez e chapéu novo. Andavam juntos, rindo, comendo doces e dançando desajeitados, mas felizes. Você dança bem, ele disse, mentindo descaradamente. Mentiroso, ela respondeu rindo. Você tropeçou em mim umas 3 vezes. Foi estratégia, para segurar na sua cintura. Ela riu mais alto. A noite passou leve. Quando voltaram para a fazenda, o céu estava salpicado de estrelas e a brisa da madrugada esfriava os ombros. Desceram da caminhonete e ficaram em silêncio por alguns segundos diante da varanda da casa. Obrigada pela noite, Jonas, disse Daisy. Eu que agradeço. Fazia tempo que não me divertia assim. Eles se encararam por um instante. A distância entre os dois era curta. Os olhos dela brilharam à luz da lua, e ele deu um passo à frente. Ela não recuou. Os lábios se encontraram devagar. Um beijo calmo, sem pressa. Quando se separaram, Jonas sussurrou. Isso era um sonho antigo. Daisy apenas sorriu segurando sua mão. A notícia do namoro de Jonas e Daisy não foi surpresa para ninguém, mas mesmo assim deixou todos felizes. Era como se todos estivessem esperando apenas que eles mesmos percebessem o que já era evidente havia muito tempo. Vocês demoraram, viu? Disse Eliseu, sorrindo com a xícara de café na mão. Tava na cara que se gostavam.
Um cuidava do outro como quem cuida de coisa rara. Daisy e Jonas trocaram olhares envergonhados, mas sorriram juntos. A vida seguiu, tranquila, em ritmo de campo. O amor deles foi se fortalecendo com o tempo, nos pequenos gestos, nas noites de silêncio com as estrelas por companhia. E então, 3 anos se passaram. Do outro lado da região, Mário não estava bem. A paisagem em volta da sua fazenda era desanimadora. O chão rachado, a pastagem seca e o gado cada vez mais magro. A seca que assolava o sertão havia castigado suas terras com força. As plantações não vingavam. Os custos aumentavam e as dívidas se empilhavam na escrivaninha do escritório. Ele caminhava pela varanda da casa, angustiado, enquanto observava a propriedade agonizar aos poucos. Elvira, antes firme, agora vivia mais deitada do que em pé. A preocupação havia se transformado em doenças nervosas. Quando não estava prostrada, estava brigando com alguém, com os caseiros, com os fornecedores, até com ele. Tudo culpa sua, ela dizia. Você nunca teve a fibra do seu pai. Mário já nem retrucava. Só abaixava a cabeça e saía andando. Tentaram contratar técnicos para ajudar, mas ninguém ficava. Incompetentes, ela dizia de todos. Um bando de aproveitadores querendo mamar nas nossas tetas. A situação piorava semana após semana. Mário sabia que em breve perderiam tudo. Foi numa tarde abafada que ele decidiu sair de carro para esfriar a cabeça. Pegou a estrada de terra batida sem rumo certo, só para não ficar em casa ouvindo as lamúrias da mãe. Passava devagar pelas cercas quebradas, os riachos secos. Foi então que viu algo que o fez apertar o freio com força. Lá adiante, ao longe, havia uma grande área verde. Árvores floridas, pastos densos e gado pastando tranquilo sob sombras fartas. Era como um oásis no meio da aridez da região. Mário ficou boquiaberto. Por um instante pensou que era outra realidade. Mas então reconheceu o contorno da cerca, os galpões reformados e a casa grande ao fundo. Era a fazenda de seu Eliseu. Engoliu em seco. Apesar de não gostar dele, algo dentro de si disse que precisava entender o que aquele velho havia feito para manter a fazenda tão próspera em meio ao caos. Virou o carro e seguiu direto até a sede. Desceu, ajeitou a gola da camisa amassada e bateu palmas na entrada. Eliseu apareceu, calmo como sempre, com a postura firme de quem não se deixa abater pelas intempéries da vida. Pois não? Boa tarde, seu Eliseu. Mário disse visivelmente desconfortável. Eu sei que a gente nunca se deu muito bem, mas eu precisava perguntar uma coisa. Eliseu arqueou uma sobrancelha, curioso. Pode perguntar. Como é que sua fazenda tá assim? Verde, com o gado gordo, tudo florido. A minha tá um deserto. Eu tentei de tudo, contratei gente, mas nada funciona. O senhor tem algum segredo? Eliseu segurou um sorriso. Deu 2 passos à frente, ergueu o queixo e apontou com o indicador para algo atrás de Mário. O segredo tá bem ali. Mário se virou e congelou. Daisy estava saindo do celeiro, com a prancheta na mão e o cabelo preso num coque desalinhado. Usava uma camisa xadrez de mangas dobradas e botas gastas pelo uso. Parou ao vê-lo. Os dois se encararam por um longo momento. Daisy, Mário disse engolindo seco. Eu nem sabia onde você estava depois daquele dia. Ela caminhou até eles com passos firmes, mas o olhar era sereno. Não havia mágoa ali, apenas distância. Tô bem, como você pode ver, respondeu. Trabalhando, construindo algo de verdade. Você fez tudo isso aqui? Ele perguntou, apontando em volta. Sim, implantei diversos recursos que aprendi ao longo dos anos. Irrigação, manejo, controle de solo, rotação de culturas, adubação orgânica. O que parece mágica, na verdade, é só técnica e trabalho. Mário ficou pálido. As mãos suavam. Ele olhou novamente para os campos floridos e os bezerros gordos. Pareciam tão distantes do que ele via todos os dias em sua própria fazenda. Você está ótima, Daisy, disse com um sorriso torto, mais nervoso do que sincero.
Será que você pode me ensinar? Ela cruzou os braços. Posso, mas cobro caro. Eu não tenho dinheiro. Então não tem negociação. Mário respirou fundo. O desespero transparecia no tom da voz. Por favor, Daisy. É a fazenda do meu pai. Tudo o que nos resta. A minha mãe. Ela tá doente. Ela não aguenta mais. Daisy o observou com atenção. Havia um pedaço dele que ainda parecia genuíno, mas ela não esqueceria tão fácil quem ele tinha sido e o que ele havia permitido acontecer. Eu tenho uma proposta, disse ela. Sua fazenda vai morrer sem intervenção. Isso é um fato. Você não tem estrutura, não tem técnica e não tem tempo. Então, venda a fazenda para mim. Mário arregalou os olhos. O quê? Venda para mim. Você ainda vai conseguir um bom valor. Vai poder recomeçar em outro lugar, sair da região, respirar. É melhor do que perder tudo para banco e sair com as mãos abanando. Ele ficou imóvel por alguns segundos. Os olhos dele se encheram de raiva. Você quer comprar a minha história? Minha herança? Eu quero te dar uma chance de sair com algo. Eu tô oferecendo uma solução. Você tá se vingando. Eu tô sendo prática, Mário. A diferença entre nós é que eu aprendi a ser racional. Você deixou a emoção te destruir. Ele ficou vermelho. Olhou para Eliseu, depois para Daisy, e virou-se sem dizer mais nada. Subiu no carro com violência e arrancou, jogando poeira nos pneus. Daisy ficou ali, imóvel, observando o carro desaparecer pela estrada seca. Eliseu se aproximou, com um olhar sóbrio. Você foi justa, disse ele. Ela apenas respondeu com um leve aceno de cabeça. Mário ficou com a proposta de Daisy martelando em sua mente por dias. Por mais que tentasse afastar a ideia, ela voltava toda vez que ele olhava para a pastagem seca, para os bebedouros vazios ou para as contas acumuladas na gaveta do escritório. Cada dia era pior. Os animais definhavam. Os fornecedores cortaram crédito. Os funcionários desmotivados começaram a pedir demissão. E como se não bastasse, Elvira gritava mais do que nunca. Brigava por qualquer coisa. Reclamava da comida, do calor, da roupa no varal, da poeira, do silêncio. Inútil. Ela gritou uma vez com os olhos vermelhos de raiva. Você vai deixar a herança do seu pai virar poeira. Mário já não respondia. Estava no limite. Aquilo não era mais vida. Era um castigo. Sem saber o que fazer, ele cedeu. Voltou à fazenda de Eliseu com a cabeça baixa e o rosto envelhecido pelo estresse. O carro estava coberto de poeira. A alma, de cansaço. Encontrou Daisy próxima ao galpão principal, conferindo umas planilhas impressas e dando instruções a 2 peões. Preciso falar com você. Ele disse sério. Daisy olhou para ele por um momento. Depois assentiu e o conduziu até o pequeno escritório onde trabalhava. Mário permaneceu de pé. Eu não aguento mais, confessou a voz embargada. Vou vender a fazenda. Daisy não disse nada de imediato. Apenas abriu a gaveta da mesa, puxou um envelope e o colocou sobre a mesa entre os dois. Eu sabia que você voltaria, disse ela com tranquilidade. Está tudo aí. Contrato já pronto. Mário arregalou os olhos, surpreso. Você já tinha preparado isso? Eu conheço o tipo de homem que você é, Mário. Te conheço melhor do que você gostaria. Ele pegou o contrato com mãos trêmulas e se sentou. Começou a folhear as páginas devagar. Você vai pagar tudo isso mesmo? Vou. É justo. Muito menos do que ela vale, mas ainda assim, é um valor decente. Ele suspirou e depois a olhou. Onde você arrumou esse dinheiro todo? Daisy sorriu de canto. A fazenda do seu Eliseu é muito lucrativa, e ele divide os lucros comigo. Disse que percebeu que eu sou a alma do negócio, e resolveu me valorizar. Mário engoliu seco. Aquilo doeu mais do que gostaria de admitir. Uma frase tão simples, mas que escancarava tudo o que ele nunca foi capaz de fazer. E o que você vai fazer com a minha fazenda? Perguntou quase amargo. Recuperar, cuidar, transformar. E eu? Bom, eu acho que vou usar esse dinheiro para ir embora. Comprar uma casa na cidade.
Talvez colocar minha mãe num asilo. Ela tá fora de controle, me fazendo adoecer junto. Daisy ergueu as sobrancelhas. Ao menos isso mostra algum bom senso da sua parte. Foi nesse momento que a porta se abriu com força. Mamãe! Gritou uma vozinha aguda. Um menino de 3 anos correu até Daisy com os bracinhos estendidos. Logo em seguida, Jonas entrou na sala segurando um copo de suco. Ele escapou da cozinha, disse rindo. Mas ao ver Mário, a expressão mudou. Ficou dura, gelada. Jonas pegou o menino no colo e se virou para Daisy. Tô esperando você pra gente ver o filme. Levei pipoca. Tô terminando aqui, já vou, respondeu ela. Jonas lançou um último olhar para Mário. Era um olhar cheio de desprezo, mas também de proteção. Mário permaneceu em silêncio por alguns segundos. Depois soltou um riso debochado. Você casou com um caseiro? Daisy ergueu os olhos lentamente. Aquele caseiro é muito mais homem do que você jamais foi. Mário apertou os lábios, irritado, e deu um passo à frente. Cuidado como fala comigo. Eu não tenho medo de você, Mário. Nunca tive. E agora menos ainda. Ela se levantou, firme. Você é fraco, sempre foi. Não como homem, como pessoa, como ser humano. E pelo visto, continua o mesmo, pequeno. Ele fechou os punhos. Se não quiser vender, tudo bem. Continuou ela, cruzando os braços. Eu não perco nada com isso. Mas você já perdeu tudo. O silêncio pairou denso no ar. Mário olhou para o contrato de novo. Seu olhar era o de alguém derrotado. Respirou fundo. Pegou a caneta e assinou. Pronto. Tá feito. Pode deixar as chaves com Jonas na saída, disse Daisy, voltando à cadeira. Mário não respondeu. Apenas saiu, carregando um peso que parecia dobrar seus ombros. Semanas depois, Daisy se mudou para a antiga fazenda de Elvira. Agora era sua. A primeira coisa que fez foi mudar tudo. As cores da casa, o cheiro dos ambientes, o ritmo dos trabalhadores. A fazenda estava caída, mas ela sabia como recuperar. Mário foi visto deixando a propriedade com a mãe no banco do carona, gritando e se debatendo, contrariada, enquanto ele dirigia calado. Foi embora sem se despedir. Daisy observou da varanda a poeira subindo com o carro. Vai com Deus, sussurrou. Com o apoio de Eliseu, que seguia firme e sábio como sempre, ela criou uma rede entre as duas fazendas. Continuou trabalhando com ele, dividindo conhecimentos, trocando experiências. O menino corria feliz pelos campos, sendo criado com amor e liberdade. Jonas, sempre ao seu lado, acompanhava tudo com aquele olhar que dizia: eu tô aqui. Agora, Daisy caminhava pela propriedade, olhando os girassóis que haviam florescido perto da entrada, fruto de um pequeno projeto de paisagismo que ela mesma desenhou. Os peões acenavam, os animais pastavam tranquilos, e o vento soprava morno sobre a pele. Ela parou diante da cerca nova, olhou em volta e respirou fundo. Estava ali de pé, orgulhosa do que conquistou, ao lado do homem que a apoiou, e do filho que ela amava.